Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que está você? Espero que esteja muito bem. Que Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa, seu trabalho. Olha, a bênção de Deus está sobre a sua vida. E agora você vai estar compartilhando e dando like nesse programa. Porque hoje eu estou recebendo uma pessoa um amigo meu de muitos anos. Ele é pastor e especialista na área financeira, uma área que quase todo mundo aí está precisando, né? Então, comigo hoje, pastor Antônio Lima. Como vai, meu amigo? Tudo bom, meu irmão? Tudo em paz. Quando eu te vi, você estava com o cabelo mais pretinho. Era preto, era. Era preto o cabelo. São 20 anos, né, dessa caminhada. 20 anos. Eu cheguei aqui em Sergipe em maio de 2005. Tava tudo pretinho o cabelo. Tava o cabelo preto, eu tinha 33 anos. Verdade. 20 anos se passaram. Eu também tava com o cabelo pretinho. Era. Você estava muito mais jovem. Todos nós, né, cara? Todos E a grande sacada disso tudo é que Deus foi bondoso, misericordioso, que a gente está envelhecendo, mas mantendo a fé, Sim. não é? Mantendo a amizade, que é saudável, e isso aqui é primordial, imprescindível, né? E, consequentemente, com saúde física e emocional. Perfeito. Porque as pressões que a vida oferece, e que a vida ofereceu a mim e a você, a todos nós, nessa caminhada dos últimos 20 anos, foi assim, para tirar o chão de qualquer pessoa. Verdade. Mas Deus foi bondoso, misericordioso, nos sustentou até aqui. Verdade, meu irmão. E até aqui nos ajudou o Senhor, né? É. A palavra diz isso e é uma verdade implícita e explícita. Então, que você também possa estar falando a mesma coisa agora. Até aqui nos ajudou o Senhor, porque todo brasileiro, todo ser humano, eu acho que, na verdade, passa por situações altos e baixos e tem que aprender a interpretar tudo isso. Então, pastor Antônio Lima, consultor especialista na área financeira, já deve estar ajudando muita gente a sair de situações complexas, vamos saber disso hoje, mas eu quero saber, me contes tudo, não me negues nada. Certo. Me conta aí. Como é que aconteceu sua vinda para cá, como foi sua infância, sua adolescência, porque esse programa, pastor Antônio, para você entender melhor, se propõe a ser um programa diferente do que a gente tem visto na rede social. Certo. As redes sociais, ela tem muita coisa ruim, muita demonstração de exemplos ruins, e sua história acaba cabendo como inspiração para a vida de alguém. Sim. Então a proposta do programa é que através da sua vida, que passou por situações adversas, mas hoje tem o título porque conquistou mesmo, de vencedor. E você tem esse título com muita garra e com muita veracidade. Então, para as pessoas que estão nos assistindo, sua história se torna uma história inspiradora. Uhum. Entendeu? Então, me contes tudo, não me negues nada. Infância, né? Imagine que eu acredito que todos da minha geração, a infância foi bem simples, pé no chão, jogo de bola na rua, de barro. Bola de gude. Bolinha de gude, pinhão. Como a gente fala no interior, se ralando na queda da bicicleta. Eita, meu pai. Mas assim, uma das coisas que eu me lembro muito é que minha mãe, ela fez todo o esforço que ela podia fazer, tudo que ela podia fazer junto com meu pai, mas ela tinha essa pegada de puxar esse lado para que eu pudesse estudar. E aí a gente sai do Nordeste para São Paulo, onde eu fui criado até a fase de adolescência, e onde eu comecei os meus estudos. A base do meu estudo é de São Paulo. Não tenho mais sotaque porque já são mais de 35 anos, quase, acho que 38 anos que já estou aqui no Nordeste. Então veja, lá em São Paulo eu comecei a estudar, passei todas as limitações possíveis, todos aqueles preconceitos que o nordestino sofre quando vai para o Sul ou para o Sudeste, não é? E volto para o Nordeste, já na adolescência, com um pouco de estudo que valia muito naquele momento que eu cheguei aqui, porque minha filha me perguntou, como foi que essa semana ela me perguntando, como foi que o senhor aprendeu a dirigir? Porque meu pai nunca comprou um carro, nunca tirou uma carteira de habilitação, nunca comprou uma moto. E como foi que surgiu essa coisa de dirigir de paixão pelo carro? Eu fui trabalhar numa oficina mecânica. Quando chego de São Paulo, o dono de uma oficina mecânica me convida para trabalhar porque ele queria montar um escritório na oficina para atender a elite da cidade
para fazer preenchimento de cheque. Ele me perguntou: você sabe preencher um cheque? Eu já sabia, porque em São Paulo eu trabalhei como office boy de um escritório que fazia exatamente isso. Fazia preenchimento de cheque, o cliente assinava e levava esse malote para o banco, para fazer a troca, para fazer o depósito, essa coisa toda. Então eu chego aqui no Nordeste, adolescente, e vou trabalhar na oficina, achando que ia ser o secretário do dono da oficina. Na terceira semana ele me colocou para lixar massa, depois me colocou para fazer o remendo de um pneu, depois ele me colocou para fazer um conserto com ele no carro, depois me colocou... Aí eu fui aprendendo essa paixão por carro, até que eu aprendo a dirigir ali e começo a trabalhar, e ali surgiu uma situação, que foi o meu primeiro ganha-pão na vida adulta. Para eu poder ganhar meu pão na vida adulta, como já casado, eu tinha que viajar, e para viajar eu tinha que ter o quê? Um carro, para fazer um trabalho de vendas, que eu sempre trabalhei com vendas a vida toda, e eu me conectei a uma editora de São Paulo para distribuir livros para as escolas, e eu precisava de um carro, eu precisava de uma carteira, e eu tinha isso conquistado porque eu fui para essa oficina trabalhar, e lá nessa condição, até às vezes desumana, porque era um trabalho difícil para um adolescente, mas eu soube aproveitar para aprender o que eu de fato queria, aprender a dirigir, que me deu uma carteira de habilitação que mais tarde abriu uma porta para eu trabalhar. E eu lembro que quando minha filha nasceu em 96, eu fui buscá-la lá na cidade de Palmeira dos Índios, minha esposa teve a criança lá, tanto ela como o Lucas. E aí eu fui buscar a Isiele nesse dia, e eu fui dirigindo. Aquilo para mim era eu já com carro, eu já com a estrutura, uma família, uma casa bem montada, e ali eu levando minha filha e lembrando daquele momento que eu passei na porta da casa da minha mãe, mostrando para ela que o filho dela, adolescente, já sabia dirigir. Foi a conquista. E essa conquista foi dada como? Eu tive que rasgar para ir buscar. Não foi assim, alguém me ofereceu: Antônio, venha para cá, vamos aprender a dirigir, eu vou lhe ensinar. Nada disso. O cara deixou o carro lá, e de maneira, eu sei hoje que foi de maneira irresponsável, eu entrei, liguei a chave e comecei a dirigir. Então, assim, a infância em São Paulo, a adolescência no Nordeste, os estudos foram parados quando eu caso, eu não consegui formar no nível superior quando eu casei. Quando a gente casava, escolhia ou trabalhava ou estudava. E havia um problema mais grave. Nós não tínhamos o financiamento estudantil do nível superior. Ou entrava por um concurso, por um vestibular na Universidade Federal, ou não fazia. Então eu escolhi trabalhar. Só quando eu cheguei aqui, que você me conheceu em 2005, abriu-se a primeira porta de faculdade. E aí eu tive que escolher. Eu já pastor, já tinha aberto igreja em Pernambuco, já tinha aberto igreja. Pernambuco foi Petrolina, Orocó, Cabrobó, Belém, Salgueiro e Petrolândia. Nesses 6 municípios do estado de Pernambuco, tudo sertão. Aí eu vou para Bahia, Paulo Afonso, Jeremoabo, Antas e Cícero Dantas. Sertão. Nessa brincadeira eu fico 14 anos no sertão fazendo a obra de Deus. Porque quando eu aceitei a Jesus em 92, eu comecei um seminário chamado EMID, Escola de Missões ID. E eu me apaixonei por aquilo e comecei a fazer a obra nos sertões, onde havia uma escassez de pregador muito forte. De tudo havia escassez. E aí a igreja que me apoiou na época pagou um seminário para eu fazer, que era o Seminário Pentecostal do Nordeste do Recife, que era médio em teologia. Eu fiz isso na década de 90. Mas quando eu chego a Aracaju, eu estava dizendo agora há pouco em off, que você me apresentou os pastores de Sergipe, você me apresentou a igreja sergipana, você me apresentou os meios de comunicação da época, a Rádio Atalaia, nós trabalhamos juntos na Rádio Atalaia, que agora não é mais Atalaia, né? Nós trabalhamos numa televisão também, você me levou para televisão. TV Caju. TV Caju, nós fizemos TV Caju, é uma caminhada. E depois de tudo isso, eu vou para uma faculdade, e aí surgiu 2 oportunidades, ou era faculdade de Direito, ou faculdade de Teologia. E não sei se você lembra, o pastor Ivaldo José criou uma parceria com um grupo Fanese e criaram uma faculdade, dentro de uma faculdade aberta, que foi algo revolucionário, um curso de teologia, que o diploma foi expedido pela Universidade Federal de Sergipe. Eu começo essa faculdade em 2004, que era 4 anos, me formo em 2009. Nesse período, eu me lembro como hoje, Ari, a mensalidade era R$250. E teve uma vez que eu já estava com o semestre todo sem
sem, Sem pagar. sem pagar. Porque eu trabalhava e era uma época muito difícil, o dinheiro era, como dizia, o dinheiro era curto, eu tinha que pagar aluguel, eu tinha que pagar as despesas da família e tinha que pagar a faculdade. Sabe o que aconteceu? No dia da prova, eu cheguei na sala para pegar a prova e um dos professores disse assim, você não, chamou meu nome, ele disse, você não pode fazer a prova. Eu disse, por quê? Porque você está inadimplente. Eu acho que foi por conta dessa revolta da inadimplência que eu me especializei Na área financeira, né? na área financeira. E ele disse, você não está e por favor, sai da sala. Na frente de todo mundo. E eu saí da sala ali extremamente arrasado. Eu tinha ido de carona para a faculdade, que eu tinha um casal que me levava de carona todo dia para a faculdade, e eu fiquei revoltado, triste, aborrecido, e saí a pé. A faculdade ficava ali próximo do Rio Mar, tem um prédio, que hoje ainda é uma faculdade lá, só que não é mais do Grupo Fanese. Era ali. E eu atravessei, eu morava no Augusto Franco, e eu vim a pé, porque eu não tinha dinheiro para pagar a passagem. E aí, quando eu cheguei em cima da ponte do Rio Mar, um vento frio me jogou naquela proteção. Sim. Tem um nomezinho que eu não lembro agora. Guarda-reio ali. Guarda-reio. E eu ouvi uma voz claramente dizendo, sabe o quê? Se jogue. Para que você vai continuar dessa maneira? Sangue de Jesus. Você não está conseguindo pagar sua faculdade, você não está conseguindo pagar seu aluguel, você não está conseguindo pagar as despesas mínimas da sua casa. Encerra com essa vida. Aí eu me posicionei na grade, no guarda-reio, para poder me jogar. E aí um outro vento me jogou de volta para a pista. E eu comecei a chorar. Eu chorei copiosamente e saí caminhando. Eu sei que aquele vento ali foi um anjo jogando de volta para cortar esse laço do suicídio que hoje aumentou muito nele lá para Caneari. E ali... E outra coisa, e você falou uma coisa importante, me permita uma parte. Sim. O vento que lhe levou veio junto com uma voz. Ou seja, isso quer dizer que não é uma coisa só da mente. Não. É espiritual, meu amigo. É espiritual. Eu não tenho dúvida disso. E aí eu vou caminhando, venho caminhando até o Augusto Franco, na minha casa, a pé. Chorei muito naquele dia, chorei muito e fui muito humilhado. Resumindo a história, nesse período de luta, eu cheguei a ser despejado. Agora veja, eu servindo a Deus, e aí entra uma coisa que muitas pessoas não compreendem. O fato de você estar servindo a Deus de bom coração, com toda a sua entrega, com toda a sua paixão, não lhe blinda de você passar essas situações contrárias, que não é a vontade de Deus. Sim, sim. Mas às vezes ele permite porque você precisa ser forjado para algo maior que ele tem para a sua vida. Eu compreendo dessa maneira. E olhando para trás, hoje eu vejo isso. Ontem, conversando com a minha filha, ela disse, se tivesse o Uber, porque eu sempre tive um carro velho, aliás, na época, né, graças a Deus, outra coisa que Deus me livrou, na época eu sempre tinha um carro velho que dava para colocar, para rodar de aplicativo e fazer um dinheiro. Ela disse, painho, se naquela época tivesse esses aplicativos de mobilidade urbana, nós não teríamos passado por isso, porque o senhor teria colocado o carro e tinha trabalhado. Eu disse, mas se eu tivesse trabalhado, eu não teria sido forjado da maneira como eu fui para ser quem eu sou hoje. Para chegar onde você chegou. Para ter a segurança que eu tenho hoje. É verdade. E ali na Farolândia eu fui despejado porque eu fiquei sem pagar o aluguel. E foi muito triste isso. Eu fui pro meu quarto chorar. Eu estou contando fazendo cortes dessa história para poder então a gente trazer um resumo um resumo realmente dessa história toda de sofrimento. E ali eu fui despejado, fui pro quarto, me ajoelhei fui orar. Minha esposa saiu para vender os móveis numa casa de móveis usados, que tinha ali, próximo daquela praça, onde o pastor Jorge Abreu tinha uma igreja antigamente. Eu não sei qual é o nome daquela praça, tem várias lanchonetes ali. Na praça não tem os Correios, Os Correios, Praça dos Correios, pronto. E ali, quando minha esposa está indo, eu estou em casa orando, chorando, não sei o que eu disse a Deus, não me lembro. Eu sei que eu falei algumas coisas para Deus. E aí o que aconteceu? Minha esposa encontrou uma pessoa que tinha sido cliente dela num tempo atrás, de uma empresa que a gente tinha fechado, e aí ela disse, perguntou se minha esposa queria comprar um apartamento. Parecia um insulto na hora, mas não foi. A mulher liga, a Gilmara conta a história, minha esposa contou a história para ela pega o telefone e ligou para um engenheiro que estava, parece-me que em Goiás,
eu era Mato Grosso, trabalhando para lá, e esse sujeito tinha um apartamento zero que ele tinha comprado e tinha recebido agora, aqui perto do muro do aeroporto. Esse condomínio que tem aqui, que eu não me lembro, é um condomínio clube. Eu não me lembro agora o nome desse condomínio. E o rapaz disse assim: entrega a chave a ela e ao esposo dela, diga a eles que vão morar lá no apartamento. Quando eu chegar aí no final do ano, eu converso com eles. Fala sério. Eu Como é fui que despejado acontece? como se fosse hoje de noite. No outro dia de manhã eu estava na academia malhando e fazendo selfie. Já existia selfie naquele tempo, em 2013. Já dava para fazer um selfie, tinha uma coisinha desse tipo. Então, o que eu digo para você é: quando você entende o processo que você está passando, que é uma circunstância momentânea e passageira, e você permanece firmado na promessa que Deus te fez, aquele quadro muda. Eu me formei, eu comprei meu anel de formatura, eu paguei a faculdade, eu passei por esse processo todo, nunca reclamei, nunca murmurei, nunca disse assim: vou desistir da minha fé. Deus não está me vendo. Pelo contrário, eu acreditava que aquilo ali, aliás, eu me recusava a acreditar que aquele cenário que estava diante de mim era verdadeiro. E você, de alguma maneira, de diversas maneiras, você, pastor Ari Brito, me ajudou porque você abriu portas para mim, tanto no trabalho, que eu trabalhei na área comercial da Rádio Atalaia, que era sistema RIAV de comunicação, Isso. não era isso? Depois daquilo ali, você me abriu uma porta de uma assessoria política que eu comecei a trabalhar, e as coisas começaram a engajar. Até que eu abro uma igreja lá em Socorro, no Marcos Freire 2, onde você também me ajudou a montar uma cozinha social, e nós fazíamos 50, 70, até 100 quentinhas por dia para alimentar as pessoas daquela comunidade era uma espécie de cozinha social. Isso. Você me deu de panela a prato, e eu montei pela misericórdia Geladeira. lá. Foi. Você foi lá me ajudar. Mesa. Então, assim, a nossa história de amizade... É porque eu sempre também vi em você, pastor Antônio Lima, eu sempre vi em você esse cara que a gente tá vendo hoje aqui na nossa frente falando, essa mesma entonação, essa mesma vontade, essa mesma garra, essa vontade de querer acertar, de querer fazer. A gente olha para você e vê essa pessoa. E quando a gente vê uma pessoa assim, não tem como a gente não querer ajudar. Salta a vontade de querer ajudar. Então, eu tenho sempre esse olhar também, né? Eu tenho essa capacidade de observar e ver no outro, e se Deus me dá condição para fazer, por que eu não posso fazer? Verdade. Né? É bem verdade que várias pessoas passaram na minha vida que eu não pude fazer isso. Mas por quê? Porque eu não vi esse olhar, eu não vi essa vontade. Então teve algo da sua vida que conectou com algo da minha vida que me fez eu entender isso. Então você sempre foi um cara muito assim aguerrido. Você realmente é um cara assim. Você não desiste, você vai para cima e consegue fazer aquilo funcionar. Então eu acredito que as pessoas precisam ser menos chorosas, amargosas e mais assim confiantes de que as coisas vão melhorar e vão melhorar a partir da alegria dela, da vontade dela, do ânimo dela. Então você sempre teve muito isso. Dr. Miles dizia, e você sabe disso porque você foi um grande estudioso dos livros do Dr. Miles, ele dizia que toda a riqueza que a gente quer externar, ou que quer obter, conquistar, já está dentro de nós. Os resultados que vão aparecer aqui fora já estão dentro. Acontece que quando eu li isso, e eu li isso em 1997, eu falei: não tem como é que eu vou te fazer? Como é que eu vou conseguir externar isso? Eu não tinha ferramentas para puxar isso, para tornar isso visível. E nessa luta toda, Ari, teve um dia que eu fiz, sempre crendo em Deus, sempre apostando, sempre caminhando. Eu estava em um culto, e aí veio um pregador de Brasília, ele deu um carro de presente para a esposa dele. O cara vendia o almoço para comer a janta. Uma história muito difícil, muito parecida com o que eu estava vivendo naquele tempo, ali de 2005 até 2013. E aí ele disse: olha, eu fiz uma aliança com Deus dessa maneira, assim, assim, assado, e eu vou ensinar vocês a fazerem. E eu fiz uma aliança com Deus, e quando eu fiz essa aliança com Deus para destravar essa minha área financeira,
Eu fui dormir, não vi nada. Passaram-se alguns dias, eu não vi nada. E um dia, eu ajoelhado, eu trouxe a lembrança daquela aliança que eu tinha feito com Deus. E eu ouvi claramente ele me dizer: você ainda não tem os canais legítimos para eu escoar a bênção que tenho para sua vida. Rapaz, Aí eu tem como falei, repetir de novo? aí ele me disse: você não tem os canais legítimos para eu escoar na sua vida as bênçãos que eu tenho para te dar. Caramba. Aí eu falei: como assim? Ele: você precisa se preparar, você precisa criar canais legais para que eu derrame a bênção. Porque eu não tenho como fazer chegar na sua mão o que você quer, senão de maneira legal. E aí eu estou com aquela internet que tinha de escada. Não tinha aquele negócio de internet de escada? Sim, sim. Fazia o maior barulho. 2015. Uma irmã, eu não me lembro agora o nome dessa irmã. São os anjos que Deus coloca na nossa vida. Ela me liga, faltando 15 minutos para meia-noite. Ela disse assim: Antônio, pastor Antônio, está acontecendo agora, vai fechar agora meia-noite o financiamento estudantil 100%, que era um programa do governo federal na gestão da ex-presidente Dilma, que era um FIES social, que cobria tudo. E vai fechar agora meia-noite. Faça a sua inscrição e faça uma faculdade de Direito. Porque as coisas vão mudar muito rápido e você precisa se preparar. Essas palavras ela usou. E eu não tinha amizade com essa mulher. A filha dela estudou com a minha filha, aqui no Augusto Franco, mas nós não tínhamos essa amizade de tratativa como eu tenho com você. Eu pego o telefone, liguei, eu coloquei na internet, liguei, aí abriu lá o site, eu comecei a digitar meus dados e deu 5 para meia-noite e eu tentando fazer o cadastro para poder pegar aquele... Porque eu já era portador de diploma da faculdade de teologia, não precisava fazer vestibular. Aí eu fazendo, quando faltava 1 minuto, a internet rodando, e a internet ruim, rodando, para poder concluir o cadastro. Quando faltava 1 minuto para meia-noite, sua inscrição foi feita com sucesso. Eu passei 5 anos dentro de uma faculdade. Sabe aquela coisa que você já é um homem de 44 anos, que chega na faculdade e tem um monte de guri, de 18 e 19, aí vão falar para você, seu Antônio, seu Ari, e ficam tratando você como se você fosse uma pessoa desprovida de qualquer capacidade intelectual. Era essa a expressão. Aí todo mundo fazia seus grupinhos e Antônio Lima, o seu Antônio, ficava rejeitado porque aparentemente aquela pessoa não sabia das coisas. E para a glória de Deus, pastor Ari, a minha média ponderada, que tem um sistema que fazia na faculdade, que é a média ponderada, a minha média ponderada era 7,8 em todas as matérias. E eu fui chamado por uma professora do Rio de Janeiro, que era minha professora, para ser monitor da turma dela. Sabe de que matéria? Direito empresarial. Porque todos os guris que estavam na sala não entendiam absolutamente nada da matéria. E transferiam a dificuldade que tinha com a matéria com ódio com a professora. E eu me destaquei nessa matéria, a professora me chamou para ser monitor, e eu comecei a dar aula, onde eu era rejeitado, agora dizia: seu Antônio, quando formar sua equipe, me coloque junto com o senhor. Então aquela história aconteceu comigo dentro da faculdade. Os humilhados, como a gente chama, né, na linguagem dos crentes, como diz a história, os humilhados serão exaltados. Aquilo que você passa de vergonha, Deus vai te dar uma dupla honra, no tempo certo, no momento certo. E eu me formo, eu fiz uma pós-graduação em psicologia em 2012, para poder servir dentro da igreja. Na teologia, nós temos uma matéria chamada Teologia Pastoral, que é uma aplicação de psicologia da primeira infância, da fase adulta e da terceira idade. Aí eu fui para dentro de uma faculdade fazer uma pós-graduação em 2012, justamente para trabalhar isso dentro da igreja, que é uma demanda de 2012. Dizia-se que em 2020, 50% da população mundial, 50, de cada 10 seriam 5, estariam sofrendo de algum tipo de problema, de transtorno emocional. Síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, depressão. 2020, estamos em 2025. Aquela pós-graduação me ajudou a salvar e a resgatar dezenas e centenas de pessoas ao longo desses anos. E aí, quando chega em 2020 e 2021, eu faço uma pós-graduação na área de direito bancário, onde eu me torno consultor financeiro.
E para a glória de Deus, ele tem criados, os canais foram criados e a bênção foi escoada. Então hoje eu digo para todo mundo que me Ou seja, a vê, bênção sempre esteve pronta para sempre descer. esteve pronta. Só precisar que os canais estivessem prontos. Fossem criados. Você entende isso? Essa palavra é muito poderosa. Eu entendo perfeitamente. A Bíblia diz assim, ó, as bênçãos já estão nas regiões celestiais, estão prontas. Mas como é que você faz para materializá-las? Na minha vida foi assim. Eu não sei se na sua vida, não sei se na sua vai ser assim. Eu estou falando da minha vida. Eu não tenho a menor dúvida que é assim na vida de todo mundo, porque a vontade de Deus, todo mundo vive uma vida abundante. Para que Deus faz um ser humano com mais de 100 bilhões de células? Sim. Um sistema complexo para manter vivo. O cara viver uma vida miserável, rapaz. É verdade. Não tem lógica. Não, e depois disso... Aonde que isso glorifica a Deus? E depois disso, um cristão, confesso. Depois disso, um cristão praticante. Alguém que conhece a Deus, que põe o joelho no chão para orar. Não tem como. É porque não está entendendo que Deus eu ouço muito um pastor lá de Singapura chamado Joseph Prince. Um cara que eu gosto demais. E ele tem um texto muito claro quando ele diz assim: Jesus é a verdade, Espírito Santo é a verdade. Então ele falou bem assim, ó, eu vou enviar um que vai guiar você a toda a verdade. Ele não pode trabalhar com uma matéria chamada mentira. Então se você não tem os canais corretos, não desce. Porque ele assim, ó, meu filho, precisa que você faça isso. Verdade. Faça aquilo. Encontre os canais corretos, deixe isso, larga aquilo, faça isso e tal. E ouça, eu vou guiar você à verdade. Olha. Verdade, foi isso mesmo. Entendeu? Foi isso. Você vê como é que pode uma pessoa que nem lhe conhece direito te ligar e dizer assim, ó, falta 5 minutinhos, se inscreva lá. Não tem como no seu Espírito Santo guiando. É verdade. Guiando, verdade. para que você possa viver essa vida Ari, que Deus tem te abençoado. Eu lhe disse que eu passei o vexame de ser despejado do apartamento que eu morava, que eu pagava um aluguel, e não foi por preguiça, porque você sabe que eu sempre fui um cara que correu atrás para fazer as coisas acontecerem, mas existiram momentos, e pode estar acontecendo com essa pessoa, existem momentos que trava tudo, mas aquele travar, a pessoa tem que parar, e eu, por minha natureza, ser muito acelerada, nesses momentos eu não parei para ouvir, para entender o que está acontecendo, o que eu preciso aprender aqui. Eu aprendi depois, não aprendi no momento. E um dia desse eu saí do barbeiro, que eu mudei o visual propositalmente, como dizia a minha coach, de maneira intencional. Eu tive que criar uma outra imagem para me posicionar diante da profissão que eu exerço, diante do negócio que eu administro. Aí eu estava saindo da barbearia com meu filho e fui lá no prédio onde eu tinha onde eu morava, nesse apartamento que fui despejado. Quando eu perguntei o preço de um apartamento ao porteiro, eles têm para vender aqui. Eu falei, qual é o preço? Que ele disse, eu fiquei com vergonha de mim. Eu fiquei muito chateado comigo. Falei, como é que eu quero ter um apartamento que é esse valor e quanto é o aluguel? Eles tanto. Isso não é possível. Hoje Então, fazendo um cálculo, se fosse voltar no tempo, é simplesmente vergonhoso eu me permitir passar por aquilo. Mas por que eu passei? Porque eu tinha que passar. Eu chego nessa porta desse prédio, eu fiz um vídeo, tá no meu Instagram. Fiz um vídeo contando um pouquinho dessa história. Lancei um livro na área de finanças, publiquei esse livro e lancei uma mentoria. O que eu ganhei de dinheiro por conta desse problema, Olha você só. não tem ideia. Então, assim, a maneira, o canal foi criado, doeu. Mas a recompensa que aqui veio, o resultado que foi obtido a partir dali, porque a inteligência espiritual, que é uma tese que eu defendo, a inteligência espiritual faz com que você consiga entender o que aconteceu e transformar aquele momento de dor em um momento de glória na sua vida. Eu digo glória no sentido de resultados que você obtenha para que Deus seja glorificado através do seu testemunho. É isso que eu acredito, é isso que eu penso, é isso que eu estou vivendo na minha vida prática. Meu Deus. É assim de fazer a gente parar e ficar horas ouvindo. Sabe uma coisa que eu me lembrei agora aqui? Você me levou para a rádio. Eu fazia programa de rádio lá em Alagoas, eu era colunista de um jornal lá, não era formado, mas eu era colunista. E quando foi em 2012, eu recebi a minha DRT de jornalista. 2012.
Aí eu fiquei de 2005 até 2023 fazendo programa de rádio. Eu fiz um programa de rádio que causou impacto no estado todo, que era o Vinho Novo. Você fazia as vinhetas para mim, Vinho Sim, Novo. Vinho Novo. E depois eu fiz o Conexão do Reino numa outra emissora de rádio, FM. E aquela empresa que eu levei você para vender na rádio, que era de água, você lembra? Sim. Essa era a Purifique, não era outra? Não, era outra. A Purifique foi o que trouxe de Brasília. Você me levou uma pessoa. Rapaz, vendeu tanto. Não, você me levou uma pessoa que era uma pessoa da igreja. E você O nome da água era bem famosa. Era Roquem. Roquem. Você me levou a pessoa, me lembro como hoje. Me lembro como hoje. Você falou assim: olha, conversa com o Antônio, que ele vai botar você no ar. Aí ela saiu dali com 110 vendas fechadas em 1 hora de programa. Na nossa mesa, na bancada, lá no programa de rádio, tinham 3 telefones fixos. Era tocando o tempo todo. Não, era uma loucura aquilo. Eu contratei. Pronto, você tinha um menino muito amigo seu, que agora é um homem, pastor, que ele virou pastor. Você foi o cara que incentivou e treinou ele. Eu contratei ele para atender os telefones na emissora. Eu fazendo o programa e atendendo os telefones. Aí eu dei para esse menino uma carteira de habilitação, porque eu fazia a propaganda de uma empresa de carteira de habilitação e conseguimos fazer para ele essa carteira. Era uma audiência absurda. E essa questão da comunicação no rádio me abriu portas no Brasil inteiro, porque hoje a minha empresa... E a comunicação do rádio ajudou muito no todo o trabalho que você faz hoje, muito. A comunicação é fantástica. A comunicação do rádio, a comunicação da TV. Então, assim, esse momento que eu estou vivendo hoje, pastor Ari Brito, é uma... Como é que eu posso dizer? É a realização de tudo aquilo que eu sonhei. Lá em cima, no meu escola, né? No meu escritório tem assim um quadro que minha esposa colocou. Hoje eu sou grato por tudo aquilo que eu pedi a Deus e que hoje é uma realidade. Porque, de fato, tudo que foi colocado em oração, eu fui trabalhando, fui estudando, as portas foram se abrindo. Os canais corretos. Os canais se abriram e o resultado apareceu. E a bênção aconteceu. E eu acredito que ainda é o início. Porque agora destravou, né? Abriu a porta. Agora eu tenho outros acessos. Porque uma porta aberta lhe dá acesso a outros ambientes. A dezenas de ambientes. Ambientes que eu já estive agora pouco, eu não estaria se eu não tivesse se eu não tivesse construído essa história que Deus me ajudou e me fortaleceu para construir. E hoje, ontem eu estava vindo, meu Deus, foi ontem, eu estava indo para casa e, eu estava indo para a igreja ontem à noite e uma moça se jogou da ponte, lá no João Alves, naquela ponte do Lamarão. Sim. Para o João Alves. Aí eu lembrei exatamente do depoimento que eu te dei agora, de quando eu estava em cima da ponte do Rio Mar e passei por aquela pressão psicológica, e com a pressão psicológica veio a ação espiritual. Sim. E se eu tenho cometido suicídio naquele dia, eu não estaria dando esse depoimento, eu não estaria talvez edificando a sua fé, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje de resultado, minha família não estaria vivendo comigo hoje. Então, assim, a vida é maravilhosa e Jesus nos deu o alimento espiritual, o ar para respirar, nos deu o fôlego da vida, nos deu inteligência. Uma coisa que eu vou enfatizar: o desbloqueio da inteligência espiritual é fundamental para que a sua vida mude. Se trata muito hoje sobre inteligência emocional. Não se trata muito disso? Sim, sim. Tem que ter equilíbrio. Eu fiz pós-graduação nessa área. Mas a inteligência espiritual precisa ser ativada, desenvolvida, para que o seu nível melhore, para que você possa subir um degrau na sua escala de vida como ser humano. Não estou falando de dinheiro, não. Estou falando como ser humano, de evoluir como ser humano. Porque riqueza não se resume a dinheiro. Riqueza intelectual, riqueza de amizade, riqueza de uma mente clara, você conversar com as pessoas com clareza do que está falando, com segurança, sabe? Sem passar por vexames na sua vida, sem saber o que está fazendo das coisas. Então tudo isso é possível para aqueles que creem que se aproximam de Deus. Extraordinário é a palavra, porque essa linha do tempo que foi apresentada aqui mostrou claramente que às vezes você está passando por uma situação difícil, você acha que o mundo está acabando ali, que você não tem mais jeito, a coisa está muito difícil, você não tem mais jeito. Olhe para essa história de pastor Antônio Lima. Olhe os fatos que antecederam ele chegar aos canais abertos, porque você falou aí uma chave extraordinária.
O problema não está em Deus. Nunca esteve. Veja, a bênção de Deus é que enriquece e não traz consigo dores. Está predito, está previsto na palavra. Ele tem um celeiro de coisas extraordinárias. Um celeiro. Tem até uma história interessante de uma metáfora de um cara que passou a vida toda sofrendo muito aqui na Terra. Sofreu, 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 sofreu e foi embora. Quando ele chegou lá no céu, ele... e graças a Deus que eu cheguei aqui, Senhor, porque lá o negócio estava difícil para mim. Lá para mim tudo era difícil, 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 difícil. E o Senhor só ouvindo, ele tá certo. Vem aqui para você ver um negócio. Aí chamou ele lá. Ele tá vendo esse monte de gavetas aqui? Ele tô. Abre essa gaveta aqui. Aí tinha a gaveta lá, caiu um monte de coisas, de bênçãos assim sobre ele. Ele, olha que coisa linda e tal. Isso aqui era tudo para você. Mas você nunca teve coragem de abrir uma gaveta dessa. Você nunca teve coragem de me pedir que eu mandasse para você algo como esse. Cara, é isso que acontece com a maioria das pessoas. As pessoas não oram. As pessoas não buscam. As pessoas não criam relacionamento com quem pode fazer. Com quem pode dar. Vai atrás de pessoas que façam por elas. Mas o grande segredo está no que ele falou. Tem que você passar por todas essas etapas. Não adianta. Eu posso te ajudar? Posso. Ele pode te ajudar? Pode. Mas se você não quiser abrir os canais para funcionar a sua vida aqui na Terra e você acessar, aí você vai dizer assim, caramba, que coisa linda. Jesus, obrigado. Paulo, obrigado. Pedro, obrigado. Tiago, obrigado. Os grandes apóstolos que escreveram, que na verdade existe algo muito poderoso, Antônio. Você vê que a Bíblia diz que a Nova Jerusalém tem 12 pedras que faz o alicerce dela e os nomes dos apóstolos estão ali naquele alicerce. Isso é muito profundo que eu vou falar para vocês agora. Paulo estava preso escrevendo nas redes sociais da época dele, que era escrever cartas. Em um lugar fédido, cheio de mofo, onde ele passou 2 anos escrevendo isso. E ele escreve dizendo que há uma abundância em Cristo Jesus. Que a vida, ele escreve, tudo posso naquele que me fortalece. Mas como, Paulo? Se você está preso, se você está condenado, daqui a pouco vão estar arrancando sua cabeça. Paulo sabia que ele não ia viver o telhado desse lugar. Paulo sabia que ele seria o alicerce desse lugar. O que nós vivemos hoje é o telhado dessa abundância. Perfeito. Que Paulo não pôde viver. Perfeito. Então, você está na sua época. Você não está na época de Paulo, onde ele foi alicerce para chegar até nós. Existem pessoas hoje que são alicerces em algumas partes do mundo. Por exemplo, na Nigéria, nossos irmãos estão sendo mortos na Nigéria, porque lá está se montando um alicerce do cristianismo. Mas em Sergipe, no Brasil, onde você tem toda a liberdade já construída, os canais estão prontos para que você possa acessar, meu amigo. Basta você fazer o trivial, se relacionar com Deus, se esforçar. O que a Bíblia fala sempre, pastor Antônio? Esforça-te e tem bom ânimo. Perfeito. E o teu Deus te ajudará. Perfeito. E sabe uma coisa mais... Eu vou falar uma coisa mais louca ainda. Além de tudo isso, Deus sempre vai colocar uma rede de apoio. Está se falando muito nisso hoje? Isso sempre já existiu. Deus sempre vai colocar uma rede de apoio para você. Deus colocou na minha vida, aqui em Aracaju, quando eu cheguei em 2004, eu não sabia de nada. Eu cheguei aqui com um Gol quadrado, 92. Não sei se você lembra disso. Lembro. Você tinha um Tempra. Já lembrei onde eu lhe conheci. Eu lhe conheci na igreja da Videira. Foi, né? Do pastor... Você foi do pastor... Almi. Perfeito. Eu fui fazer o sistema de som de lá. Foi mesmo, cara. Na rua de Rafael de Aguiar. Rafael de Aguiar. Veio a mim. Rafael de Aguiar. Você falou do Gol quadrado. Gol quadrado. Veio a imagem. Na igreja. E o programa Vinho Novo veio a partir da... Veio disso aí, foi. Verdade, foi verdade. Presta atenção numa coisa. Deus sempre colocou e sempre vai colocar pessoas ao seu lado para estender a mão. Chamam de network ou de rede de apoio. Isso. Você só precisa identificar. Precisa identificar e precisa se desligar, muitas vezes.
do digital e procurar um relacionamento humano, saudável, sadio, que possa ser essa rede de apoio, que possa ser esse network que vai abrir a porta para você. Deus vai mandar uma pessoa. Isso é fato. E essa pessoa talvez esteja do seu lado e você não viu, ou não percebeu, ou não se permitiu ainda por conta de um orgulho, às vezes, por conta, sei lá, de uma vergonha de contar o que você está passando, mas aí é onde entra a Irmandade, né? A Irmandade serve para isso, para orar, para conversar. E nesse período, Ari, eu lhe disse agora aqui que na infância, foi uma infância difícil, e eu passei por privações de alimento lá em São Paulo. Meu pai era metalúrgico e ficou um tempo desempregado. Em 1981, uma crise que teve, tinha aquela guerra Irã, Iraque, aquela coisa toda, e meu pai desempregado, uma crise brasileira, uma inflação absurda, passamos privação. Eu não sei se isso tudo aconteceu, foi permitido, ou se Deus usou isso aí para poder implementar isso agora. Agora há pouco, em abril desse ano, eu fiz um jejum de 3 dias. Sexta, sábado e domingo. O mundo católico chama de Sexta-feira da Paixão, Sábado da Aleluia e Domingo de Ramos, da Ressurreição. Nesses 3 dias eu parei para jejuar, agora em abril. Jejuei 3 dias. Quando eu terminei o jejum, eu falei com Deus, me coloque dentro de um movimento humanitário. Sabe, eu queria fazer algo fora, porque o Brasil já tem suas mazelas, tem, mas tem muitas políticas públicas que estão atendendo. Sim, sim. Tem problemas na administração? Tem, aí já é outra coisa. Mas existem lugares do mundo, você citou Nigéria, agora eu me lembrei, que precisam de uma ação mais específica, e eu orei a Deus. Conheci um missionário que está lá, é natural, ele é nativo desse lugar, lá na África, e eu acabei de adotar 300 crianças para alimentar, para ensinar a palavra e para ajudar no crescimento dessa criança, para torná-lo um missionário, para semear o evangelho na cultura dele, dentro da realidade dele lá. Meu Deus, que coisa linda. Eles me mandaram um vídeo, Ari, e eu peguei esse vídeo, eles sentadinhos no chão, porque eu não consegui ainda recurso para construir um galpão e comprar os banquinhos, que seja. Eu tô cuidando do alimento espiritual e do alimento físico, que é o mais gritante no momento. Eu peguei esse vídeo, eles gritando, Pastor Antônio Lima, muito obrigado, não sei o que e tal. Tem um vídeo aí na internet. Aí eu mandei para uma pessoa que hoje é uma pessoa de sucesso, mas já morou em um orfanato. E eu mandei para ela, eu falei assim, o que você acha disso aqui? Ela disse, ela chorou e disse assim, isso aqui me surgiu uma indignação muito grande. Eu quero ajudar. Então você percebe que você teve uma história também difícil, mas também teve outra pessoa que teve. E Deus vai conectando as pessoas para formar um projeto. Projeto que vai abençoar outras pessoas que estão ali na frente. Então nada do que aconteceu na sua vida ou na minha foi por acaso. Talvez não foi a vontade soberana, mas dentro da vontade permissiva e dentro do ambiente que você cresceu, passou por aquilo. Agora, Deus vai te dar as ferramentas, o Espírito Santo vai te dar as ferramentas necessárias para você transformar esse momento de choro em um ambiente de crescimento, de prosperidade, de riqueza intelectual, social, financeira, para que você possa estender a mão para outras pessoas. Hoje, eu estou fazendo através da minha empresa e através da igreja, que eu sou pastor, um trabalho humanitário lá na cidade, é Angola, meu Deus, eu sempre confundo o nome do lugar. Deixa eu ver para não mentir, ou para não dizer a coisa enganada, deixa eu só conferir se é Angola o lugar. Eu tenho aqui um banner que eu faço, inclusive toda sexta-feira eu faço um trabalho de oração justamente com esse rapaz lá da África. Depois eu vou colocar aqui o vídeo. Eu tenho até o videozinho aqui, eles mandaram agora para mim essa semana. Tá aqui, ó. Eles são de Moçambique, lá em Moçambique. E aqui eu tenho um cartaz, não sei se dá para pegar, onde eu participo. Mande para mim que eu boto na tela. Eu vou mandar o cartaz para você. Mim E aí você vai perceber que é um trabalho que Deus construiu na minha vida ao longo desses anos. Você é alguém que não podia nem sobreviver, hoje está ajudando estendendo gente a mão na África. É assim. E possivelmente logo logo se tornará, por isso que eu digo que lá estão se construindo alicerces. Recentemente tem uma pesquisa que mostra que o grande boom do cristianismo no mundo está se encaminhando para a África porque as pessoas estão se convertendo de maneira muito forte lá. Sim. O cristianismo lá está em ascensão
E com certeza, daqui a pouco o Brasil perde o Sim, título de maior, maior país cristão do mundo para os pra países África. da África. Lá nós temos um trabalho de oração toda sexta-feira, 3 da tarde, que eu chamo de oração da hora nona, que é a oração que Pedro fazia com João no templo, onde ele curou aquele aleijado, oração da hora nona. Mas é um fervor, esse momento de oração, é algo assim sobrenatural. E a nossa preocupação hoje é levar esse alimento físico, levar Bíblia impressa para essas crianças, caneta, papel, ensiná-los a ler, a escrever, orientá-los e dar condições para eles crescerem com um entendimento cristão do dar e do receber, do servir a Deus, do servir a sua comunidade, mas principalmente de se tornar um homem ou uma mulher de Deus que possa de fato glorificar a Deus na sua vida. Antônio, agora falando um pouco de negócios. Certo. E as pessoas que estão nos assistindo agora, quiser contratar o seu trabalho, qual o caminho que ela deve Perfeito. e qual o serviço que você oferece hoje na empresa? Perfeito. Em 2019, 2020, naquele meio de pandemia, eu reabri uma empresa que eu tinha aberto em 2016 e não funcionou, voltada para finanças, mas eu não tinha as ferramentas ainda. Quando eu fiz a pós-graduação em Direito Bancário, eu me especializei porque veio aquele problema da pandemia e a grande maioria da população brasileira ficou endividada. E não tinha, porque a grande maioria, desculpa, mas a grande maioria da população brasileira não teve educação financeira. E aí eu fiz essa pós para me especializar, para ajudar as pessoas. Então a LM Consultoria Financeira, ela trabalha com 5 produtos, tá? Ela começa, hoje eu consegui inclusive startar uma plataforma no meu computador, onde eu consigo fazer o seu diagnóstico de crédito. O cliente me procura hoje para indicação de alguém de São Paulo. Eu tenho cliente de São Paulo, eu tenho cliente em Curitiba, eu tenho cliente no Mato Grosso, eu tenho cliente em Manaus, eu tenho cliente no Rio Grande do Norte, eu tenho clientes em Sergipe, na Bahia, em Pernambuco. Nos 27 estados, eu tenho cliente em 22. Clientes atendidos e satisfeitos que já colocaram a cara no vídeo para respaldar o meu trabalho. Então eu atendo esse cliente, eu faço desde o diagnóstico de crédito dele até levar ele a fazer um financiamento imobiliário ou financiamento de um veículo ou de uma máquina agrícola que ele precise. O diagnóstico de crédito levanta a situação real que ele está vivendo. Quais são as travas que ele tem? E aí vamos separar aqui 2 coisas. Uma coisa é um contrato de trato sucessivo que você tem, que não é dívida, é um contrato de trato sucessivo, que pode virar uma dívida no momento em que se torna inadimplente. A inadimplência é um fato ativador de um negócio chamado restrição. Quando o sujeito vai fazer um cartão de crédito numa loja, por exemplo, e não aprova, dizem assim, não aprovou porque teve uma restrição. Essa restrição, existe embasamento jurídico e legal para remover essa restrição, já que ela foi colocada de maneira indevida no CPF ou no CNPJ dessa pessoa. Essa restrição, então, é removida e ali nós vamos fazer agora um alinhamento tributário dessa pessoa. E dentro do alinhamento tributário você vai ter um score, que é um reloginho, que as pessoas sabem o que é isso. Esse reloginho de score vai medir a sua capacidade de crédito no comércio. E tem uma outra coisa que está muito na moda agora, que é o rate comercial, que é medir a sua capacidade de pagamento na hora da tomada do crédito. Então o sujeito vai comprar um telefone e ele quer comprar financiado. O telefone custa 7 mil, ele está pagando em 10 parcelas de 700. Ele ganha 3 mil, ele pode pagar 700? Pode, mas a renda dele está comprometida ou a renda dele está liberada? Isso é visto dentro da questão do rate comercial. Então, a empresa começa a fazer o diagnóstico de crédito, descobre a realidade que esse cliente está vivendo, faz essa retirada, a remoção dessas restrições e faz o alinhamento da pessoa física ou da pessoa jurídica e encaminha para a linha de crédito. Vou dar um exemplo para você de um cliente meu de um lugar chamado Venceslau, na Bahia. Fica próximo de Gandu. É uma cidade a mais ou menos 500 quilômetros daqui de Sergipe, de Caracaju. Esse cliente, ele me encontra através de uma indicação de um amigo dele de Salvador. Ele tinha todas as impossibilidades de crédito, porque ele estava com inadimplência alta. Nós removemos, a LM removeu essas restrições e nós conseguimos aprovar para ele
uma modalidade de crédito, pastor, chamada Home Act. Imagine que ele tinha as restrições, ele não podia ter acesso ao crédito, mas ele tinha um patrimônio de 1 milhão, uma casa quitada. Esse patrimônio de 1 milhão foi transformado em linha de crédito para ele alavancar a empresa dele, que fatura 200 mil por mês. E a empresa do cara estava parada porque ele não tinha capital de giro e não podia pegar porque tinha restrição. Nisso a economia é afetada. A geração de emprego é afetada. Percebe que um ecossistema todo Sim. é mexido para beneficiar uma pessoa e um ecossistema é mexido? Hoje ele emprega cerca de 35 pessoas, direto. Caramba. Tá? Sabe o que ele fez? Você tem que vir aqui. Eu não conheci esse camarada. Eu só conheci ele por ligação e videochamada. Ele fez questão de me levar na terra dele. Me apresentou tudo, roça de cacau, tudo que ele tinha lá. Me colocou no melhor restaurante para comer. Ele falou assim, não, você tem que vir aqui, eu preciso apertar sua mão, porque o senhor resolveu um problema que aparentemente não tinha solução. Isso destravou outros negócios. Essa semana ele fechou um contrato que ele vai fornecer fruta em atacado, polpa de fruta em atacado, para um comércio de feira, onde o faturamento mensal chega a 350 mil. Então veja, quantos empresários estão agora nos assistindo e eles não têm acesso ao crédito porque tem uma restrição. Tem lá um protesto no nome da empresa, tem lá um protesto no nome da pessoa física, seja o sócio dessa empresa ou um dos sócios dessa empresa. Tem uma espécie de o cheque que voltou, você comprou. Por exemplo, eu fui ao agro trabalhar, o agro lá em Juazeiro da Bahia e Petrolina, e lá no agro o povo ainda compra muita coisa no cheque. Sabe por quê? Você vai para a roça ali comprar um caminhão de melão e você vai comprar parcelado. O cara não quer vender na promissória, então ele vende no cheque pré-datado, que é um título de crédito. E a grande maioria desses cheques às vezes volta. E quando volta, o sujeito fica travado, porque não tem mais acesso ao crédito. A LM Consultoria vai te ajudar a fazer isso. Então, esse processo todo que eu vivi de escassez foi desbloqueado. E a história que era de uma pessoa que vivia total limitação, hoje eu consigo ajudar pessoas a destravar a vida financeira, principalmente na pessoa jurídica, e ter acesso aí às linhas de crédito. É isso que a LM Consultoria Financeira está realizando, pastor Ari. Caramba, rapaz, parabéns, viu? Parabéns porque, Obrigado. sinceramente, eu fiquei muito motivado agora com essa sua exploração ou explanação, porque eu vejo que muitas pessoas estão passando por isso e ficam assim com a mão na cabeça, meu Deus, Fica. eu estou refém de um sistema que vai acabar comigo, porque o sistema financeiro ele é devastador. É devastador. Não tem pena de Ele ninguém. chega maravilhosamente para te dizer, não, eu vou te ajudar. Faça lá o financiamento, você paga 10 vezes mais do que você pegou de empréstimo. É isso mesmo. E depois você não consegue pagar e você agora vai perder o que você Tudo que você tinha conquistado e você não tem alternativa. Você fica assim, caramba, e agora? Cara, isso é solutivo, isso é iluminador a solução que você consegue trazer e você consegue desmontar, traz a dignidade para a pessoa, ainda traz o empréstimo. Pronto. Ou o financiamento. A palavra é essa. Restaura a dignidade da pessoa humana. Em um dos meus vídeos eu falo sobre isso. Meu Deus. Eu trabalho com a restituição da dignidade da pessoa humana, porque o sujeito, quando ele está devendo, aquele peso parece que faz ele curvar. Meu Deus, quando tira, pelo amor de Deus. O olho brilha. Olha, e aí tem muito a ver com o que você passou, sabe? Sim. Porque, cara, você ser despejado deve ser um negócio. É horrível. Você sair de uma sala de aula, saia que você não pagou. Mano, isso é inadmissível você entender que alguém faz isso com outro ser humano por causa de um papel melado de tinta. Que a gente deu autoridade sobre a nossa vida. O dinheiro precisa ser servo. Perfeito. Não pode afetar a dignidade de alguém. Não existe isso. Então, graças a Deus, pastor Antônio, que você traz um... Eu não sabia que existia dispositivos que defendessem um ser humano a esse ponto. Eu não sabia. Você estava aqui comigo, antes da gente começar o podcast, um cliente me mandou aqui uma mensagem. Ele comprou o carro, foi o primeiro carro zero da vida dele. Sonho realizado. E aí ele me manda aqui a mensagem. Eu venho negociando isso. A LM faz uma tratativa extrajudicial de quitação e nós conseguimos 82,5% de desconto sobre o saldo devedor da dívida dele. O banco mandou aqui o documento para poder, mandou o acordo para assinar e mandou o boleto para ser pago. 82,5% de desconto sobre o saldo devedor.
Como foi que conseguimos isso? Tratativas. E para você fazer uma tratativa administrativa extrajudicial, o judiciário está sobrecarregado, uma tratativa extrajudicial para esse tipo de coisa, você tem que saber a linguagem que o banco utiliza, a linguagem dos negociadores do banco. Porque muitas pessoas recebem ligação do banco, sabe como é? Dizendo assim, vou tomar o seu veículo. Ou você faz a entrega amigável. E o que é entrega amigável? É você entregar, ele avalia, vê se aquele carro tá bom e vende no leilão, abaixo da tabela FIPE, o valor que foi adquirido, abate no saldo devedor do contrato e o restante executa. Aí o sujeito fica desesperado. Desesperado. Então, existe solução? Existe dinheiro solução. Que deu, perdeu e vai perder o bem ainda. Exatamente. Pelo amor de Deus. Existe solução para você. Então você viu aí, né? Existe solução. Então você entra em contato. Tem a LM Consultoria Financeira. LM Consultoria Financeira. Contato, pastor. 799. Falando ali para aquela câmera. 799-9198-2008. Repita. Fácil, novamente. Né? 799-9198-2008. Quando você entrar, o assistente virtual já vai lhe atender, vai apresentar você todos os nossos produtos e serviços, você escolhe o seu, e aí ele vai transferir você para um atendente humano para poder dar sequência no seu atendimento. Pastor Antônio Lima, tem mais alguma informação importante que você gostaria de deixar para nossos telespectadores? Continuo orando em línguas, continuo crendo e continuo torcendo pela sua vitória, Ari. Eu não sei se você se lembra, mas no dia 1º de janeiro acontece um fato, né? Meu aniversário. É o seu aniversário. Dia 1º. 20 dias depois é o meu. Aí, quando foi um dia, eu tinha uma loja de roupa e a minha esposa trouxe umas carteiras. Eu escolhi uma carteira de couro bonita que tinha na loja no dia 1º de janeiro, um dia ruim para poder fazer, porque é o feriado, todo mundo tá nas praias, não sei o quê. Eu escolhi, fui levar para Ari. E eu disse para Ari assim, eu creio que Deus vai fazer você um homem rico. Rico. E um dia eu encontrei você na Assembleia Legislativa, assumindo um cargo dentro de um gabinete, um cargo de muita importância. Verdade. E quando eu desci pro estacionamento com você estava num carro de luxo, cara. Num carro lindo. Eu fiquei tão feliz naquele dia. Eu falei, cara, será que aquela carteira de alguma maneira ungida, porque eu ungi, eu orei, eu profetizei, verdade. De alguma maneira abriu uma porta espiritual e criou um canal. E você, com a sua habilidade, rompeu aquelas barreiras e foi pro lugar de honra que você merecia e merece. Verdade. Então, assim, eu quero agradecer a sua amizade. O seu filho entrou aqui agora, quando eu vi o Rafael pela última vez, ele era, acho que... criança. Era loirinho, né? Ele era loirinho quando era criança. Então, assim, a gente tem 20 anos de história, caminhando junto, trabalhando em algumas áreas, e para mim isso é muito gratificante. Por coincidência, o meu irmão terceiro, na minha família de origem, eu sou o primogênito, minha irmã e meu irmão. O meu irmão falecido, que faleceu com 9 meses de idade, com sarampo na época, chamava-se Aristóteles. Caramba. Então, quando você entrou na minha vida, parece que eu resgatei Aristóteles. Entende? Que tudo tem uma... São essas coisas que eu acredito que Deus constrói. Não tenha dúvida. E Deus existe constrói. Uma ligação, porque a gente não tem uma explicação dessa amizade, né? Então, não. A gente se viu e tanta coisa aconteceu, podia ter se desligado e tal. Como tantos outros que eu conhecia, a gente não se viu mais nunca e não teve mais interação nenhuma. Verdade. Então, Deus faz coisas aí que a gente nem... E na verdade, a gente não cria só irmãos, a gente cria amigos, né? E é isso que existe entre nós dois, é uma amizade real, verdadeira. Esses dias, não sei se você chegou a assistir o podcast com o pastor Frank. Sim. Mas o podcast com o Frank foi muito... Eu fiquei tão assim, tão feliz, porque existem coisas que o dinheiro pode até lhe causar um impacto de felicidade. Mas existem coisas que não tem preço. O reconhecimento de Frank, agora o seu também, o de Frank foi algo assim que me deixou até constrangido, porque ele veio às lágrimas contando fatos da nossa... Porque eu sou isso, sabe? Eu sou verdadeiro com quem me relaciono. Uhum. Verdadeiro de verdade mesmo. Então, assim, a gente na Banda Ômega, a gente viajava, eu deixava coisas para fazer, iria lá fazer. E a gente ficava fazendo aquilo com muita felicidade porque a gente está fazendo para o reino. E daí já surgiu a gente fazer de novo. Então a nossa ideia é montar um grupo de pessoas que tenham vontade de ir para a rua de novo. Sabe aquela coisa de voltar assim, não, eu quero estar debaixo de
é do céu. Eu quero estar debaixo das estrelas e vendo as pessoas, sabe, saindo das suas casas, porque está sendo acionadas para abrirem os canais da sua vida e encontrarem esse Deus puro, genuíno, claro e salvador, para que você receba a abundante graça, que é o mecanismo que está disponível. Nós temos 3 mecanismos claríssimos que está ativo no mundo, pastor Antônio, que você sabe muito bem disso. Que é o mecanismo da lei, que conduz você à condenação, porque é muito difícil você ver na lei, e acabamos de falar, você pega um financiamento, você não consegue pagar a lei, vai lá e toma tudo seu. Verdade. Condenação. Você pode entrar pelo mecanismo do pecado, que é outro que está ativo aí, que vai lhe conduzir à destruição. Não tem para onde. A lei lhe conduz para a condenação e o pecado lhe conduz para a destruição. E o outro mecanismo é a graça. A graça, o que a graça faz? É um mecanismo que pega a lei, que produz condenação, pega o pecado, que produz destruição, e que ninguém quer mais, joga para a graça, e a graça trabalha com a transformação. É o que aconteceu comigo, é o que aconteceu com o pastor Antônio Lima. Perfeito. E é o que acontece com você também. Porque a graça está aí pronta para gerar transformação. É tirar a pessoa que está numa situação muito difícil, até de ser despejado, e colocar como um príncipe do Senhor anos depois, porque conseguiu passar pela graça, conseguiu passar pelo processo de transformação. E isso pode acontecer com você. Perfeito. Obrigado, Ari. Meu amigo, Deus te abençoe os canais desse lugar estão abertos para você. Literalmente, né? E outra coisa, você como é um excelente comunicador, deveria pensar em ter, eu estou falando isso publicamente, deveria pensar, quem sabe, né, que o programa dele possa explodir, como tem tantos aí, como tem o Flow aí. Pode explodir. Então, quem sabe você também tem um programa, um podcast, falando sobre esse sistema, tanto da palavra de Deus, como também das soluções financeiras. Fazendo o link. Viu? Tamo junto. Obrigado. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, porque esse programa está tão abençoado, merece que você mande para aquele amigo, para aquela amiga, que você sabe que está sofrendo, meu Deus, sofrendo porque não está dormindo de noite, porque o banco está mandando carta, mandando isso, mandando aquilo, e você está sofrendo, não é isso, pastor Antônio? Verdade. E você não pode mais continuar sofrendo com isso. Tá lá? Vai lá na LM Consultoria Financeira. LM Consultoria Financeira, procure o pastor Antônio que você vai ter um atendimento. Isso é canal aberto para a sua vida, tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja e até o próximo Me Conta Aí.